341 Palavra do Dia. Voltamos então com a palavra do dia e hoje eu quero falar sobre a construção que Deus está fazendo em nós, né? Eu quero orar, quero iniciar orando e clamando a Deus por esse tempo. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu sempre nos ouve, porque Tu tens feito coisas grandes em nós e através de nós. Nós te adoramos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nessa manhã nós queremos orar por cada pessoa que nos ouve, Senhor, neste momento. Ó Deus amado, que Tu possas hoje, de fato, ministrar os nossos corações, nos transformar, nos pegar por dentro, Senhor, e girar uma chave dentro de nós, para que nós possamos estar abertos, Senhor, para tudo aquilo que Tu queres fazer nas nossas vidas, Senhor, para que possamos enxergar em que lugar nós estamos nessa construção, quem nós somos em Ti nessa construção, e que de fato, Senhor, possamos permitir que o Senhor nos transforme todos os dias, Senhor, à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, Pai. Ó Deus amado, nós queremos ser mais parecidos contigo. Nos ajude a chegar, Senhor, neste lugar, Senhor. E que todos os dias, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso espírito, Senhor, seja, Senhor amado, levado a entender, Senhor, ó Deus amado, as coisas eternas, Senhor. Que os nossos olhos não estejam focados na terra, Senhor, mas que possam estar focados no céu. Porque, Deus, nós sabemos que a Tua obra é aqui na terra, Senhor, mas ela é, Senhor, direcionada para algo do céu. Por isso nós te pedimos, Senhor, que sejamos assim, ó Deus amado, direcionados para a eternidade, Pai, e que Tu possas ter liberdade para construir em nós aquilo que Tu tens como plano para as nossas vidas, para que nós possamos viver, Pai, em propósito, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós clamamos, é o que nós oramos nesta manhã. Constrói em nós, Senhor, a vida que Tu nos criaste para viver, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, bora lá para a palavra. Eu quero iniciar com Filipenses 1:6, onde Paulo diz aos Filipenses, né, ele está dizendo assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou repetir. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acho bem engraçado quando esse versículo ele é usado de forma errada e fora de contexto. Porque muitas vezes pessoas usam esse versículo, eu acho até que eu já usei antigamente, não tenho certeza, mas possivelmente, para declarar uma palavra de encorajamento na vida das pessoas. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, né? Uma mulher solteira, por exemplo, que está em busca de um relacionamento, que tem o sonho de estar casada, que tem um sonho de ter uma família e entra num relacionamento que não deu certo. Aí eu quero encorajar essa pessoa e eu digo, olha, fica firme no Senhor, confia nele, porque aquele que começou a obra é fiel para completá-la. Só que nós esquecemos de mencionar a segunda parte desse versículo, que diz, até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, não tem nada a ver usar essa palavra como forma de encorajamento para coisas externas. Imagina só, que encorajamento é esse? Dizer para essa mulher, olha, Deus vai completar, nem que seja até a volta dele, Ele vai fazer. Coitada, né? Ou então alguém que está fazendo uma faculdade, não pôde mais pagar, e daí tu vai lá dizer, não, fique tranquila, porque tu vai completar essa faculdade, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Esquece de dizer até a volta de Cristo, ou seja, sem tempo determinado, porque não sabemos quando ele voltou. Na verdade, essa palavra, esse versículo está falando de uma obra que está sendo construída dentro. E de fato nós estamos sendo construídos de glória em glória, de fé em fé. É uma construção que, como a palavra diz, né, que estamos sendo construídos
para chegarmos à estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo Jesus. Então, nós estamos nessa construção para nos parecermos com Ele. Então, é totalmente fora da realidade quando nós queremos usar esse versículo para encorajar alguém em coisas externas. Agora, nós podemos usar tranquilamente, de forma ilimitada, quando nós queremos falar sobre a obra que Deus está fazendo dentro de nós. Porque aquele que começou, ele é fiel para terminá-la até que ele venha, até o dia de Cristo Jesus. Nós todos estamos passando por essa obra interna, todos nós estamos sendo construídos. E é sobre essa obra interna que eu quero falar hoje, sobre essa construção que eu quero falar hoje, uma construção que é de dentro para fora, que é uma construção que muitas vezes não é tão confortável assim, que muitas vezes fazem com que a gente meio que entre em parafuso muitas vezes, mas ele é fiel e ele quer completar essa obra em mim e você. E entenda uma coisa, todos, absolutamente todos que estão nas mãos do Senhor estão passando por uma obra. Todos, absolutamente todos. Nós cristãos, deveríamos andar com uma plaquinha escrita: estou em obras. Cuidado aí para não tropeçar numa ferramenta esquecida no caminho, porque estamos em obras, todos nós. E eu não sei vocês, mas eu sempre gostei muito. Dani, eu não sei se tu viu, a Marcela acho que caiu, né? Eu não sei se tu... eu não sei se tu gosta de ver ou via. Eu via muito no Brasil. Aqui eu vejo bem menos, mas no Brasil eu via muito programas de reforma, de reconstrução, de decoração. E tinham 3 programas que eu gostava muito, que era acho que ainda tem todos eles, eu não sei. Mas tinha o Extreme Makeover, que era um que começava eles demoliam tudo e recomeçavam tudo de novo. Tinha o Irmãos à Obra. Irmãos à Obra eu sei que ainda tem. Que eles pegavam, na verdade, uma casa e eles arrumavam alguns cômodos. E aí, nesses cômodos que eles entravam, eles realmente arrumavam tudo. Aí, arrumavam fundamento, arrumavam a parte de energia, de tudo, né? Do gás, se fosse na cozinha, se tivesse alguma coisa que pudesse prejudicar a fundação da casa, eles refaziam. Então, às vezes, o dinheiro não ia dar. Era muito, muito, muito legal. E também tem o Decora, que é brasileiro, que, na verdade, eles pegavam um cômodo, entravam lá, só davam uma repaginada no ambiente e era só uma coisa mais assim visual, não mexia em fundamento, não mexia em nada da casa. Eles só realmente davam uma repaginada. E a verdade é que existem esses tipos de obras também em nós, que as obras que são realmente refeitas por completo, aquelas que é feita em algumas partes e aquela que é só feita superficialmente. E essa construção, essa obra, ela é feita conforme a liberação que nós damos ao Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós podemos dar 100% da liberação ao Espírito Santo de Deus, às vezes nós podemos dar 50%, ou às vezes a gente dá só uma parcela pequena, ou às vezes a gente abandona tudo. E a primeira obra que eu quero falar é aquela que está começando, né? A obra que está começando, para mim, eu acredito que seja uma das mais importantes de todas, porque é a parte do fundamento, né? E o fundamento da fé cristã é onde verdadeiramente nós podemos criar uma base para tudo aquilo que vai vir depois. Para quem é um novo convertido, por exemplo, uma pessoa que está começando no Senhor, que está permitindo que essa obra seja feita, é aquela que está começando a fazer a parte das sapatas, né? A Dani estudou sobre construção, né, Dani? Aham. É sapata que chama, né? A parte de baixo, né? O fundamento. Chama sapata, mas é a fundação, né? E é feita com pedras grandes, né? Cava fundo, coloca aquelas pedras enormes de paralelepípedo, né?
e aí Concreto. começa a fundação. E a gente tem que entender que para que a gente possa se manter firme durante toda essa construção e durante toda essa jornada com Deus, que é fiel para cumprir até a volta de Cristo Jesus, esse início, esse fundamento, ele é extremamente necessário e fundamental para que aquilo que vem por cima possa se manter de pé. Porque se eu não tenho um bom fundamento, essa construção, ela pode claramente, lá na frente, ficar, como é que diz a palavra? Pode rachar, né? Ela pode rachar, mas ela pode ficar, esqueci a palavra agora, mas ela pode, chegar um tempo da construção que ela pode definitivamente ficar, ai meu Deus, tá na ponta da língua, não consigo lembrar da palavra. Mas ela, como? Danificada, ela vai... Não sei qual era a palavra que tu queria usar. Danificada, rachar, não. Não, é que ela racha, né? Mas é que ela pode, enfim, tá? Daqui a pouco vem na mente. Quando foge é uma tristeza. Mas a verdade é que esse fundamento, ele é tão necessário, ele é tão importante, porque é nessa base onde nós construímos todas as outras coisas em Deus. E quando nós não damos importância para a base e já queremos logo construir em cima, provavelmente que essa construção ela não vai subsistir, ela vai cair e vai dar muitos problemas. Eu lembro um dia que eu fui atender uma cliente e foi muito interessante isso. Foi muito interessante isso. Eu estava atendendo uma cliente e quando eu estava saindo tinha um jardineiro que ele estava cuidando do jardim dessa senhora. Eles são hispanos. Eu nunca tinha visto aquele homem em toda a minha vida. E quando eu saí da porta, eu entendi que era Deus purinho ali. Quando eu saí, ele olhou para mim e falou, ele me chamou. E aí ele disse, vem aqui. Eu fui e ele disse, olha só isso aqui. E ele me mostrava uma árvore que ele tinha acabado de arrancar. E quando ele me mostrou essa árvore que ele tinha acabado de arrancar, ele disse o seguinte, ele disse que ele preferiu arrancar do que deixar ela ali, porque as raízes eram muito rasas. E sem raiz profunda, quando o vento bate, foi muito louco, porque ele falou assim, ó, porque quando bate as tempestades, os furacões, leva tudo. E a gente bem sabe que na nossa região a gente não tem muito furacão, a gente tem só o resquício do furacão. Na verdade, passa mais lá para Miami, né, pela Flórida, para aquelas bandas. Eu não sei se Califórnia também tem, mas a gente sabe que aqui a gente recebe só mais as chuvas, um ventinho, mas não um furacão. Só que eu entendi que era Deus falando ali. E ele disse assim, quando cai, causa muita tragédia, porque cai sobre as casas, olha, presta atenção, cai sobre as casas e destrói as casas. E aí eu comecei a pensar, poxa, raízes profundas. Raízes profundas é o nosso fundamento. As raízes profundas são o nosso fundamento, é onde a gente vai, mergulha fundo no Senhor, entende quem Ele é, entende quem nós somos, começamos a viver o propósito, e aí é a partir daí que começa a ser construída alguma coisa no Senhor. Porque Marina, sem eu entender quem Ele é... A palavra é desestruturada? Que tu queria, não? Eu estou ainda pensando nessa palavra. Ok. É quando fica... Quando a construção, ela fica... É que... Vulnerável? Não, é que é tipo assim, que... tem que embargar porque senão vai dar problema, tipo assim. Condenada. Comprometida. Comprometida, é isso aí. Ok, entendi. É uma tragédia anunciada. Quando tu não tem Lá na minha cidade foi construído um correio. E quando as pessoas... O correio estava em total funcionamento. E esse correio, infelizmente, ele veio ele caiu sobre as pessoas. Era num dia de trabalho, o correio estava lotado, as pessoas estavam trabalhando
e teve muitas mortes. E depois, quando eles foram a fundo entender o que tinha acontecido nesse correio, o que aconteceu? Não tinha fundamento o bastante para manter o prédio. Era raso demais para poder manter o prédio. Ou seja, tanto dentro de uma construção de um fundamento, ou se nós levarmos para o lado de uma árvore com raízes profundas ou não, aqui a gente vê muito, a gente passa nas estradas quando vê uma árvore enorme para cima, mas caiu, porque a raiz é rasa. Ou seja, cresce para cima, quer aparecer para fora, mas não cria raízes profundas. E é uma tragédia anunciada, porque quem não tem raízes profundas, quando bate a tempestade, não subsiste, não suporta os ventos fortes. Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente tem que construir a nossa casa na rocha, porque o sábio constrói na rocha. O que é a rocha? As pessoas sempre achavam que, eu ouvi muitas vezes sobre isso, né, que a rocha era um lugar alto em Deus, e não é não, a rocha é escavar até encontrar a rocha. Quando encontro a rocha, isso significa que é um lugar super fundo, aí sim tu pode fundamentar a tua casa lá. Isso fala de relacionamento com Deus, profundidade em Deus, em conhecer Ele e prosseguir em conhecer Ele, é realmente escavar numa profundidade onde eu estou num lugar seguro. E meus pés estão tão seguros neste lugar que o vento pode bater, eu posso ficar igual aqueles bambus, sabe? Que enverga, mas não quebra. Enverga, mas não cai. Por quê? Porque eu estou na profundidade do fundamento. E tem uma obra que são as obras avançadas, aquelas obras que definitivamente a pessoa se lançou completamente nas mãos do Senhor e entendeu que vai passar assim por demolições, né? Que ele é aquele que quebra tudo e faz de novo mesmo. A pessoa vai passar por cortes, por marteladas, mas que a pessoa conseguiu entender claramente que é necessário para que essa construção ela seja de fato edificada de uma forma dentro do propósito e da vontade de Deus. Não é fácil, né? Nós não estamos falando aqui de que, olha, que coisa fácil ser demolido, que coisa fácil levar as marteladas, que coisa mais fácil ser cortado muitas vezes, mas tudo isso é necessário para o polimento do nosso caráter. É necessário para que a gente se torne mais parecido com ele. Porque a Nívia fala uma coisa que é uma coisa que está sempre no meu coração. Nas ministrações dela, ela diz algo semelhante a isso, não sei se é exatamente isso, mas é o que eu penso. Que o Senhor ele não tem compromisso nenhum em fazer a nossa vontade. Ele faz porque Ele nos ama. O compromisso de Deus conosco é nos fazer mais parecido com seu Filho Jesus. Esse é o compromisso absoluto de Deus conosco, nos fazer mais parecidos com o seu Filho Jesus. E se a gente for analisar o que Jesus passou nessa terra, a gente não passa nem uma vírgula daquilo que Cristo passou nessa terra para cumprir o propósito. Eu não estou aqui querendo avaliar dores e temores e dificuldades. Cada um sabe do seu gigante, cada um sabe das suas dificuldades. Mas a questão é que nós estamos sendo construídos em Cristo Jesus. E essa construção muitas vezes passa por momentos difíceis, mas que quando nós nos abrimos completamente, essa construção ela avança dia após dia e todos os dias nós podemos declarar claramente, estamos vivendo o propósito de Deus. Por quê? Porque eu não paraliso as obras do Senhor na minha vida, por mais dolorosas que elas sejam. Eu entendo, eu absorvo aquilo e eu prossigo todos os dias. Paulo disse isso, eu prossigo para o alvo, eu deixo para trás as coisas que já se passaram, eu deixo elas para trás e eu sigo para o alvo. E Paulo era um homem que podia dizer que passava por provações e ele dizia assim, ó, que essas leves e momentâneas provações que eu estou passando, gente, um homem que era açoitado quase até a morte. Quase, porque eles não permitiam que ele fosse morto, porque ele não podia morrer. Mas eles açoitavam até quase a morte, em praça pública. Ou seja, vergonha, ofensa, rejeição. Tudo. Como? Cadeias.
prisões, mas as prisões eram externas, não internas. Não eram coisas que a pessoa dizia assim, ó, eu sou um homem livre, mas me faço escravo de Cristo. Eu me faço escravo de Cristo. Ele passava por aquilo ali e ele chamava tudo aquilo de leve e momentânea tribulação, porque o entendimento dele no propósito, ele estava entendendo, eu estou sendo construído. Foi ele que disse assim, ó, aquele que começou a boa obra em vocês. Ele estava falando de pessoas, porque ele também estava passando por essa boa obra. Ele é fiel para completá-la até o vindo de Cristo. Ou seja, por mais avançada que seja essa obra nas nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos no início, talvez nós estamos já avançando muito bem dentro dessa obra, ela só vai acabar no dia de Cristo, gente. Não interessa em que parte dessa obra eu estou, eu só preciso estar nela, eu só preciso permitir que essa obra esteja sendo feita na minha vida, porque ela só vai ser completa no dia de Cristo Jesus. Então, tempos de muita martelada, tempo de refrigério. Aí uns cortes, aí mais um refrigériozinho. Aí quando a gente acha a glória, tá tudo bem. Agora vem então mais uma demoliçãozinha porque construiu errado e agora a gente vai ter que desmanchar porque foi feita de uma forma que tu achou que era, mas não era desse jeito que eu queria fazer. Filha, então volta aqui, vamos refazer isso aqui. E esse é o nosso Deus, é estar verdadeiramente nas mãos do oleiro e permitir que todos os dias sejamos reconstruídos, construídos, reconstruídos. E essa é a obra que o Senhor tem feito em nós. Agora, tem obra que está embargada, né? A obra embargada é o quê? Aquele que a pessoa não tem permissão para continuar. A obra iniciou, mas não recebeu uma autorização para continuar, então ela parou. E que tipo de obra é essa obra embargada nas nossas vidas? É aquela obra que doeu, que não foi boa, que não foi confortável. Então eu digo, Deus, aqui não. Para. Não quer dizer que a pessoa não vai permitir que Deus faça nunca mais, mas ela não permite que toque ali. Então essa obra, ela se torna uma obra embargada. Ela se torna uma obra paralisada. Porque a verdade, amados, é que o Senhor, Ele quer construir tudo em nós. Ele quer fazer isso e que, através de nós, pessoas sejam realmente construídas também. Para que nós sejamos esse canal que abençoa as pessoas. Mas Deus, Ele não quer trabalhar com uma obra comprometida ou uma obra pela metade. Ele quer que, em meio a essa obra, nós possamos também construir coisas. Mas se nós embargamos o construir de Deus, nós não permitimos que o Senhor flua em nós e através de nós, se dói demais, então eu paraliso tudo. Infelizmente, nós paralisamos o propósito de Deus nas nossas vidas. Com Deus, quando... O pastor Ulisses, ele falou aqui um dia que a escolha de Cristo me deixou sem escolha. E eu achei muito forte essa frase. Porque, de fato, a escolha que Cristo fez de ir para aquela cruz nos deixa totalmente sem escolha quando nós pensamos no propósito de Deus. Mas aí a gente pensa, me deixou sem escolha mesmo? Me deixou sem escolha quando eu me lanço nas mãos do Pai. Mas quando eu quero escolher o que eu quero fazer, Ele me permite escolher. E é aí onde mora o risco, quando eu prefiro fazer a minha vontade do que fazer a vontade do Pai. Porque Deus, Ele é muito maravilhoso e Ele não arromba portas para a construção. Ele faz com que o dono da casa abra a porta para que ele possa entrar e aí sim Ele começa a construção. Ele jamais vai entrar com os dois pés. Ele vai permitir eu escolher o que eu quero fazer. E nisso tudo, coisas difíceis, muitas vezes a gente vai ter que mexer e lidar e reconstruir, e curar e sarar e libertar e transformar e todas essas coisas esses processos que tem no Senhor. E muitas vezes nós somos aqueles que vão embargar essa obra. Encontrei isso na internet. A Siri. A Ele Siri quer participar. Siri, calma aí. Mas somos nós que permitimos ou não permitimos. Então tem obras que estão embargadas,
que nós não demos a permissão ao Senhor para que Ele continue fazendo aquilo que Ele quer fazer em nós. Mas pior do que a obra embargada são as obras abandonadas. Quem já viu por aí uma obra abandonada? Perto da minha casa tinha uma lá no Brasil. Cheia de mato. As pessoas começaram a jogar lixo nessa obra. E pessoas entravam para fazer cocô e xixi, gente. Entravam na obra, acho que passavam por ali apurado, entravam. E aí nós crianças, nós brincávamos nas obras abandonadas, né? Entrava e saía e tinha de tudo. E o mato crescendo, o mato crescendo, o mato crescendo. Num tempo de hedonismo, né, onde as pessoas elas vivem para o próprio prazer, viver para Cristo, para essas pessoas, é muito difícil. Em tempo de hedonismo, viver para fazer a vontade do outro é muito difícil. Num tempo de hedonismo, fazer a vontade totalmente de Deus e morrer para mim mesmo é impossível. Para um hedonita que vive somente para o seu bel prazer, só para fazer sua própria vontade, ele não vai conseguir permitir que Deus faça a obra. E essa é a obra abandonada, que até começou. Mas ele não permitiu que Deus continuasse fazendo. Ele disse, essa vida eu não quero, eu estou fora. E aí o que começa? Começa a acontecer aquilo que Jeremias 2,13 disse. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. São pessoas que vivem só para si mesmo. Só que a gente sabe que tudo que nós criamos aqui nessa terra, tudo que nós construímos de forma terrena, vai passar. É algo que não retém nada. É algo que tudo é passageiro. É algo que definitivamente... Agora, aquilo que Deus constrói em nós são obras eternas. E aquilo que nós fazemos para Ele também são obras eternas. Só que muitas vezes nós estamos tão focados no nosso prazer e na nossa felicidade, que tem uma frase que eu leio muitas vezes em algumas publicações e coisas desse tipo, que diz o que importa é ser feliz. Na verdade, não é bem isso. Porque a gente tem, muitas vezes, um erro de entendimento de felicidade. Porque a felicidade, muitas vezes, ela é uma coisa passageira, momentânea e instantânea. Só que a alegria, que a Bíblia fala que o reino de Deus é a alegria no espírito, é uma coisa permanente. É aquilo que nós sentimos independente das circunstâncias ao nosso redor. Porque isso vem do próprio Espírito de Deus. E essa alegria, ela é permanente. Eu não preciso estar sempre cavando cisternas para mim mesma, ou seja, fazendo aquilo do meu jeito, da minha forma, cavando cisternas para mim, do meu jeito, da minha forma, cavando cisternas para mim, do meu jeito, da minha forma. E, na verdade, é algo que é totalmente... Quando uma coisa eu me torno uma pessoa insatisfeita, nada me satisfaz, nada é o bastante, nunca chega. Por quê? Porque é quebrada e toda a água que entra, vaza. Da mesma forma que entra, vaza. Eu preciso de mais momentos de prazer, vaza. Eu preciso de mais momentos de alegria, vaza. Eu preciso de mais momentos de felicidade, vaza. Eu preciso de mais elogio, vaza. Eu preciso de mais de pessoas me bajulando, vaza. Porque são coisas externas e coisas passageiras e coisas terrenas. Agora, quando eu busco verdadeiramente na fonte de água viva que é o Senhor, a Bíblia fala, de nada sentirei falta. Por quê? Porque Ele é aquele que me satisfaz. E tudo que vem dele, embora ao meu redor as circunstâncias estejam difíceis, e embora eu esteja passando por uma construção que nem sempre será fácil, mas que nos levará ao propósito em que Deus tem para as nossas vidas, ainda assim eu estou bebendo de uma água que a palavra do Senhor diz, que eu nunca mais sentirei sede. As coisas externas já não são mais necessárias e já não me satisfazem mais, porque aquilo que Ele está construindo dentro de mim e aquilo que eu estou construindo nele é tudo que eu preciso. A graça dele me basta, a presença dele é o suficiente, aquilo que eu tenho nele é o que eu preciso, e eu não preciso mais daquilo que são coisas externas. A gente começa a ter a compreensão e o entendimento que as cisternas que eu cavo, aquilo que eu faço
que são coisas terrenas, já não fazem mais sentido, porque todo o sentido está nele, porque ele é o sentido de todas as coisas. E como que a gente pode entender tudo isso na forma prática, né? Como que eu sei que eu estou sendo essa pessoa que está cavando profundo, que tem fundamento, que de fato está sendo construída em Deus? Eu quero ler algumas passagens, eu achava que eu não ia falar tanto, pelo jeito eu vou, né? Uhum. A Dani já bem sabe, ela disse, né, acho que vai dar sim. Como sei que eu estou sendo construída da forma certa? Como sei que eu estou sendo construída em Deus? Davi, para mim, ele é a personificação de uma construção. Nós conhecemos a história de Davi, né? Davi, ele era um menino que, quando foi ungido, ele tinha entre 15 e 17 anos, ele de fato era um menino. Quando Deus diz para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o novo rei, ele é totalmente esquecido pela família, isso é tão trágico, na verdade, é tão sinistro, mas ele é esquecido pela família. E eu imagino a cena, não sei se vocês fazem isso, mas eu gosto de imaginar a cena na minha mente. E o que acontece ali? Acontece que eu fico imaginando quando o profeta Samuel fala sobre essa unção, que Deus quer ungir o novo rei, eu imagino Jessé, o pai orgulhoso, mostrando, né, Abinadab, mostrando Joabe, mostrando Samar, mostrando os fortes da casa, os bonitos da casa, os grandes da casa, aqueles que têm porte. E é tão sinistro isso, gente. Se a gente for imaginar, o menino nem foi lembrado. Provavelmente o que passou na cabeça do pai, e eu não acho que tenha sido por mal, tá? Definitivamente eu não acho que tenha sido por mal. Mas, tipo, a pessoa, deixa o menino lá cuidando das ovelhas, fazendo o trabalho dele, pra que chamar? Com certeza não é ele. E quando eu fico imaginando, aí tá, não é ninguém, não é Eliabe, não é Abinadab, não é Samar, e os outros nem falam o nome dos outros. Não é nenhum desses. Tu tem mais algum filho? Eu tenho, sim, o Davi, mas vamos chamar, né? Ok, esse. Esse é o cara que Deus ungiu a rei. E por que Deus ungiu um menino de 15 a 17 anos que cuidava de pastores, que não tinha porte de rei, que não tinha cara de rei, que não tinha nada que pudesse parecer algo diante dos olhos humanos como um rei, que talvez as pessoas não iriam respeitar, talvez as pessoas não iriam considerar, porque era um improvável, por causa de uma construção que vinha sendo feita lá no pasto, por causa de uma construção que vinha sendo feita no secreto. Deus construiu Davi no secreto. Ele era só um menino, isso até me engasga, mas ele era só um menino, mas estava sendo construído lá no secreto. Então, em 1 Samuel 16, 23, fala assim, sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então, Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. O que acontece? Esse menino, antes de ser colocado diante de um rei para tocar uma harpa, ele tocava uma harpa no secreto. Ele estava com Deus no secreto, ele estava construindo algo com Deus no secreto. Então, a gente pensa, né? Se eu chegar aqui e começar a tocar meu ukulele, que eu nem sei tocar, se eu começar a tocar ele, se não tiver uma unção sobre a minha vida, aquilo lá vai ser só barulho. Aquilo lá não vai ser nada. Mas se tiver uma unção sobre a minha vida que foi construída no secreto, quando eu tocar o ukulele, demônios vão sair. Demônios vão bater de retirada. Vocês acham mesmo que o rei não tinha uma orquestra inteira ali disponível para ele? Mas foi um menino que construiu no secreto uma vida com Deus, profundidade e fundamento, que foi chamado para expulsar os demônios do rei. É tão doido isso, mas é tão profundo, porque a clareza que eu tenho aqui, que
a realidade é que antes de a gente ser publicamente, né, mostrado, né, diante das pessoas, diante do rei, eu preciso ter uma construção no secreto. Quando ninguém via, a Bíblia conta claramente, quando ninguém estava vendo, estava lá, sozinho, no pasto, ele adorava a Deus com sua harpa. Então a harpa não era mágica, a harpa não era uma harpa especial, mas era a unção do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Davi, de algo que foi construído quando ninguém via, que fazia com que, diante dos olhos de todos, algo realmente acontecia. Outra coisa e o que eu chamo disso aqui? Davi era ungido, ele construiu em Deus e Deus construiu nele essa unção. Em 1 Samuel 17, 28, 30, diz assim, ó: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens perguntaram-lhe e responderam-lhe como antes. Olha que coisa maluca isso aqui. Davi foi mandado para a batalha pelo pai, para levar queijinho, para levar umas comidinhas, para saber como os irmãos dele estavam. Ele não foi lá com a intenção de absolutamente nada. Só que quando ele olhou o cenário, disse: que bando de medroso. Todo o exército de Israel recuando por causa de um homem. Deixa eu perguntar aqui para você, o que está acontecendo aqui? O que está rolando? E Eliabe, com o coração envenenado, começou a dizer: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Eu conheço seu coração mau. Coração mau? Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quando Eliabe fala de Davi, Eliabe fala mais de si mesmo do que o próprio Davi. Eliabe estava mostrando que estava dentro do coração dele, e não dentro do coração de Davi. Quando ele disse seu presunçoso coração mau, esse era o coração de Eliabe. Por isso que claramente quando Jessé mostrou Eliabe para Samuel, o Senhor disse: eu não olho para a aparência externa. Não adianta eu querer construir coisas grandes do lado de fora, quando dentro não tem nada construído. Se dentro tiver oco, vai implodir. Você já viu um prédio implodindo? Ele vai assim, ó. Por que cai para dentro? Porque dentro tá oco. Simplesmente morona tudo. É um prédio condenado. É uma edificação condenada. Claramente, quando Eliabe falava do seu irmão, e é engraçado porque se vocês notarem aqui, Davi diz assim, ó, o que eu fiz agora? Quer dizer que Eliabe já estava pegando, o irmão mais velho já estava pegando o pé dele fazia um tempinho. Talvez não aceitasse o fato de que Davi era o rei. Davi foi o escolhido do Senhor. E nós precisamos entender isso, que quando alguém abre a boca para falar qualquer coisa a nosso respeito, meu amigo, se nós nos incomodamos com as ofensas, nós precisamos rever o nosso coração. Eu falo isso e falo para mim mesmo. E vocês precisam também analisar e ver onde vocês estão nesse momento. Porque quando a ofensa pega o nosso coração, nós precisamos tentar entender o quão construídos nós estamos na nossa identidade. Porque quando uma pessoa abre a boca para falar algo que é verdadeiro sobre nós, analisemos, melhoremos e crescemos com isso. Quando fala algo que não é verdadeiro, não se ofenda, siga. Sabe o que Davi fez? Eu achei bem engraçado, na verdade. A Bíblia fala que ele simplesmente diz, o que eu fiz agora? Não posso nem conversar? Virou para o outro lado e continuou. Tá, mas me conta aqui, o que está acontecendo aí? E a gente sabe da história, gente. Ele virou, não deu importância, tipo, fala com a minha mão, vazou, e o que ele fez? Simplesmente destruiu o gigante. Fez algo que ninguém fez. Sabe por quê? Porque a construção da identidade de Davi estava pronta. E ele já tinha enfrentado
o urso, ele já tinha enfrentado o leão e agora ele estava pronto para enfrentar diante do povo o gigante. No secreto, ele enfrentou o urso e o leão, e no público ele destruiu o gigante. Porque quando as coisas externas já não penetram mais dentro, nós estamos prontos para enfrentar o gigante em público. E foi isso que ele fez. E para finalizar, 1 Samuel 24, do 3 ao 7, diz assim. 1 Samuel, aqui. Ele foi aos currais de ovelhas que ficava junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então, Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Olha que sensacional, tá? Nesse momento, se cumpre aquela palavra que diz assim, ó. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, né? Que está lá em Mateus 5,14. Saul já estava com inveja de Davi e estava perseguindo Davi para matá-lo. E quando, de repente, Davi tem a chance de matar Saul, que estava perseguindo, ele podia até dizer: olha, gente, é que assim, ele vai matar, então eu vou fazer isso em legítima defesa, né? Já que ele quer me matar, eu vou matar ele. Só que quando ele não faria isso de jeito nenhum, pessoas estavam dizendo: olha, é chegado o momento daquele que o Senhor disse que ele daria na sua mão, e e talvez ali Davi podia ouvir a voz dos outros, podia ouvir a voz da sua alma, ele podia agir da forma como bem quisesse, e até todo mundo ia dizer: tu tem toda a razão de fazer isso, porque ele estava te perseguindo para te matar. Só que naquele momento havia já uma construção de caráter e obediência dentro de Davi. E quando ele chegou para simplesmente arrancar um pedacinho da roupa, automaticamente o coração dele disparou e o Espírito Santo de Deus disse: ai de ti que tocar no ungido meu. Gente, Deus já tinha rejeitado Saul. Só que nós temos que entender o tempo para todas as coisas das nossas vidas. Não se pode esconder uma cidade edificada, mas também não devemos mostrar uma cidade inacabada. É isso que nós temos que entender. Há tempo para todas as coisas em Deus. Nós temos que esperar os processos do Senhor na nossa vida ser construída nele, para que ele nos mostre, para que ele faça com que as coisas que ele tem para nossas vidas se cumpram. Porque quando nós queremos atropelar tudo e construir com as próprias mãos, a Bíblia fala que a mulher tola, né, destrói com as próprias mãos e a sábia edifica. Isso vale de modo geral. O sábio edifica, o tolo destrói com as próprias mãos. Quando nós colocamos a nossa mão, nós demolimos a casa. Nós desconstruímos aquilo que Deus está fazendo, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é manipulador, o nosso coração tem muitas vontades, mas aquele que realmente está sendo construído em Deus, ele larga a mão das suas vontades, ele não ouve os amiguinhos que estão lá dizendo: vai, faz, ele não ouve a própria alma e o coração, ele faz aquilo que está no coração de Deus, ele ouve a voz do Senhor e ele obedece, porque já foi construído nele um caráter à semelhança de Cristo. E é isso que Deus quer fazer em nós, construir em nós um caráter à semelhança de Cristo. Eu vou ficar por aqui, porque se eu continuar falando, eu até poderia, mas eu vou passar do horário. Até a Síria. Interessante. É a irmã achar que ela fala pouco, que não vai sobrar tempo.
Eu pensei, né? Mas tudo bem, eu vou parar aqui. Outro dia, quem sabe, a gente fala isso, o restante. Mas a verdade, amados, é que o Senhor, ele está construindo em nós um caráter como o dele. A identidade em que nós temos para ser. Ele está construindo em nós fundamentos sólidos para que nós possamos construir coisas grandes sobre. Mas sem um fundamento, é uma tragédia anunciada. Assim como aconteceu lá na minha cidade com o Correio, que tudo desabou na cabeça de pessoas que estavam ali. E nós temos que entender, olha só, Davi estava nessa caserna e tinha soldados com ele. E esses soldados estavam debaixo dessa liderança de Davi. Se Davi ali fizesse alguma coisa errada que o Senhor rejeitasse, que o Senhor não aprovasse, esse movimento errado de Davi poderia sobrevir a ele e àqueles que estavam seguindo. E nós temos que entender a responsabilidade que nós temos. Quando nós fizemos algo pela nossa conta própria, nós temos que entender que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é lei de semeadura. Então, quando nós avançamos sem estar preparados, infelizmente, lá na frente nós vamos perceber que nos falta ferramenta. E lá na frente nós vamos perceber que nos falta fundamento. E talvez a casa caia na nossa própria cabeça. Nós temos que entender isso, nós estamos numa construção. Então, quando o fundamento está construído, ok, agora eu posso botar mais um tijolinho, agora ok, eu posso botar mais um tijolinho, até que esse edifício ele seja completo. O Senhor vem buscar uma noiva pronta, limpa, santa, perfeita. E a Bíblia diz para a gente ser perfeito, mas Deus sabe que a gente falha. Então, que perfeição é essa? É fazer de tudo que está dentro daquilo que eu posso fazer para agradar a Deus, dentro do tempo de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro dessa obra que está sendo feita em mim. Sede perfeitos como eu sou perfeito, ele diz. É uma obediência diária. Todos os dias eu abrir mão de mim mesmo para viver aquilo que Cristo tem para minha vida. E na grande maioria das vezes, tudo isso vai ser totalmente oposto daquilo que a gente quer e pensa que é. Mas isso é uma construção. E eu tenho certeza que nós chegaremos lá, sendo obedientes ao Senhor, entendendo quem nós somos nele, tendo essa unção sobre a nossa vida que é construída num secreto, numa profundidade de relacionamento com Deus. E esse caráter, ele será verdadeiramente construído em nós e isso se tornará um espelho. Eu imagino no momento em que Davi repreende os seus soldados e diz: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Gente, isso é testemunho de vida. Isso é lindo, na verdade. Talvez no momento eles possam até ter ficado: não acredito que ele vai fazer uma coisa dessa. Mas depois eles devem ter pensado: poxa vida, que grande homem é esse, que honra servir esse homem, que honra caminhar do lado deste homem, um homem de caráter, de obediência a Deus, que acima de qualquer coisa, ao invés de ouvir a sua alma, ao invés de ouvir os nossos conselhos totalmente errados, ele ouve a voz de Deus. Que nós possamos permitir todos os dias essa construção, essa edificação nas nossas vidas. Que não viemos a ser uma obra embargada, que não viemos a ser uma obra abandonada, mas que possamos ser uma obra que avança todos os dias. Independente se estamos no começo, no meio, o fim ainda não, nós não estaremos, porque até a volta dele a palavra diz. Que possamos verdadeiramente lançar a mão das nossas vontades e deixar ele construir em nós aquilo que ele realmente nos criou para ser. Vamos orar? Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que essa obra seja construída em nós. Nos mostra, Senhor, o que tu queres que façamos, como tu queres que façamos e o que deixemos de fazer. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê revelação e clareza, Senhor. Deus, que o Senhor nos dê fome e sede da Tua presença para que possamos construir no secreto, Senhor, aquilo que Tu queres mostrar em público, Deus. Ó Deus, que não viemos a ultrapassar os processos, não viemos a pular, Senhor, aquilo que Tu tem como, Deus amado, cada degrau
para cumprir na nossa vida, que possamos subir de um em um, que possamos verdadeiramente, Deus, fazer a tua vontade, não a nossa, que possamos, Deus amado, deixar essa construção, por mais dolorosa que possa ser, por mais difícil que talvez possa ser, que ela seja completa em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e nos entregamos, nos lançamos completamente nas tuas mãos, Pai, e te pedimos, Pai, faça em nós a tua vontade, faça em nós o teu querer, sejamos uma obra em tuas mãos, na mão do oleiro, sejamos este barro que vai ser moldado, que vai ser trabalhado, que vai ser construído conforme o teu querer. Nós oramos e abençoamos, Senhor, aqueles que nos ouvem e te pedimos, Senhor, construa em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.